Nossa, essa que beleza, não é? Oi, Letícia. Boa noite. Tudo bom, Geraldo? Boa noite, Dora. Tudo jóia? Que bom. Hoje a Ana não está muito boa. Ela está entrando, ó. Oi, Ana. Oi. Oi, boa noite. Você já me colocou de host? Boa noite. Ana, Oi, você já me colocou de host? eu? Como faz isso? Não, peraí. Eu estou confundindo a Ana Carolina, então. Desculpa. É a outra Ana Carolina. A Ana entrou agora. Ai, gente, eu não sei o que eu fiz, eu não estava conseguindo abrir, agora abriu. Então, abriu. E assim, Como que vocês entraram? Eu não não sei. sei. Não. Ela deve estar aberta a sala para Ai, acesso. que bom. Então é isso, gente. Hoje eu não vou, tá? Melhor. Desculpa. Ana, você só precisa me colocar de host. Tá. Entrei pelo WhatsApp mesmo, lá tem o link de entrar e a senha. É. Tem um link e a senha. Ó, Isso. eu ia colocar a Fabi de co-host, mas na hora que eu te coloquei de host, eu perdi o host. Eu não consigo mais. Tá, Dora? Patrícia, você me ajuda aí de co-host? Bom, então fica com vocês. Vocês estão. Tá Obrigada, bom, gente. Ana, a gente agradece, tá? Melhoras para você, tá? Obrigada, até mais. A gente vai se falando no grupo. Beijo. Beijo. Bom, vamos lá. A Rose também está com problema lá no interior, mas ela vai entrar pelo celular, então já deve estar chegando por aí. Oi, Bruna, Letícia, Fabiana. Eu vou pôr a Patrícia de co-host. Ana Carolina, é a primeira vez que você entra na reunião e eu já estava te chamando de coordenadora do grupo, Ana Carolina. Sim, até assustei. Era outra Ana Carolina, temos duas agora. Ah, legal. Muito bem. Então pode ir se apresentando, Ana Carolina. Enquanto o pessoal vai chegando, você vai se apresentando para a gente aqui, nós vamos já te conhecendo. Então, eu sou Ana Carolina. Eu preciso de um fone, eu não trouxe, esqueci. Quem tem para me emprestar?
Tá funcionando um lado, os que eu tenho lá. Kátia, seu microfone está aberto. Oh, perdão! Seja Boa noite! bem-vinda. Boa noite, Kátia. Aceitando os detalhes. Desculpa, Ana Carolina. Pode se Sim, não tem apresentar. problema. Eu estou no meu último semestre do curso de Pedagogia pela UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, e estou fazendo meu TCC com pesquisando a pedagogia Waldorf na área da infância, da pequena infância. Mas sim, estou no começo, né? Então, estou procurando grupos de estudos agora, entrando mais, fazendo algumas palestras, alguns cursos, mas sempre me interessei pela área desde o começo do curso, e agora que eu estou formando, estou aprofundando mais, né, para eu poder atuar já. Seja Eu bem-vinda, descobri. Ana Carolina. Obrigada. Muito bom, viu? Muito bom Obrigada. ter você com a gente. Quem mais que está chegando hoje? Vitória? Vitória está chegando hoje? Oi, boa noite, sim. Pode contar um pouquinho de você, Vitória? Gente, boa noite. Meu nome é Vitória. Eu sou estudante de letras pela Universidade Federal de São Paulo. Eu sou pesquisadora de iniciação científica. Eu sou do laboratório de pesquisa, né, do LabLink, que é um laboratório de linguagem e cognição. E eu faço pesquisa na área da linguagem de crianças autistas não verbais. Então, eu estudo a relação entre corpo, gesto e linguagem em crianças não verbais. E eu sou fui financiada pela CNPq, atualmente estou financiada pela FAPESP, e eu me interessei pelo grupo de estudo porque eu tenho parentes, né, que dão aula na escola Waldorf, só que aqui da minha cidade, e a minha tia sempre conversa muito comigo, né, sobre a entrada de muitas crianças com diagnóstico de TEA e sobre como está sendo, né, essa experiência na sala de aula e aí eu acho muito interessante que o Waldorf ele traz uma pedagogia que não é muito vista também na universidade, que é justamente essa relação do corpo, da linguagem e da criança mais livre, né, mais autônoma. Então, foi por isso que eu me interessei pelo grupo. Inclusive, eu adorei a leitura de hoje, que foi desse livro, A Prática Pedagógica. Eu achei que tem muito a ver com a minha pesquisa e curti muito. Obrigada pela oportunidade de participar do grupo. Muito bom, seja muito bem-vinda. Olha, a coordenadora mora é a Rosemary Laviano, que acabou de entrar, olha. A Vitória está se apresentando, Rose. Que joia! Eu E a Ana consegui Carolina ouvir, também. consegui ouvir a apresentação delas duas. Sejam bem-vindas, queridas. Fiquei muito feliz. Uma boa noite a todos vocês. Dora, minha querida coordenadora Mor. Copiloto aqui. É nada. Queridos, eu estou com um probleminha. Morar na roça é uma delícia, mas às vezes a gente fica na roça. Eu estou sem sinal de Wi-Fi e estou aqui pelo plano de dados que não funciona muito bem. Então, se eu precisar, eu vou ter que fechar um pouquinho minha câmera para poder ver o quanto eu consigo aqui acompanhar o encontro com vocês, tá bom? Mas eu estou aqui junto. Me perdoem por fechar se eu precisar fechar. Será que nós temos mais gente nova? Eu acho que para esse encontro de hoje eram só elas duas, não eram? A Vitória e a Ana Carolina? Parece que sim. Estou achando que não conseguiram entrar todos, né? Então, eu vou pedir a gentileza de colocar aí no grupo. Parece que a Juliana fez a pergunta se tinha um link novo. Então, eu tenho que dizer que não, que é o mesmo link que estava na carta. Ou talvez replicar o link aí no grupo para facilitar. Ah, já está aqui, ó. Já? Então, tá bom. É que eu estou no celular, assim,
Eu estou acompanhando pelo celular a reunião e Eu entrei para pela ver. descrição do grupo, deu certinho. Ah, que bom, que bom. Então, agora tem esse recurso, né, de entrar pela descrição do grupo, isso é ótimo também. Nossa, é Mas muito bom. acho que as meninas estão chegando. Não sei se tem alguém que ainda não se apresentou. Tem mais alguém que ainda não se apresentou, que está chegando hoje no grupo? Boa noite. Boa noite. Oi, Heloísa. Minha câmera está com um probleminha, eu não estou conseguindo abrir agora. Tá. É meu primeiro encontro também. Eu entrei no grupo do WhatsApp, acho que no final do mês passado. Sim. E aí estou chegando agora também, me interessei, também tinha pesquisando, enfim, eu sou professora, né? Sou professora de arte do ensino fundamental 1. E sou professora de pandemia, na verdade, né? Eu sempre trabalhei em museu e comecei a trabalhar na escola em 2020, numa escola pública em Itapevi. E me interesso, enfim, pela pedagogia Waldorf, mas nunca estudei. Então, como um primeiro contato, me interessei pelo grupo para descobrir um pouquinho mais como é. Joia, Heloísa. Muito bom. Seja bem-vinda também. Obrigada. Nós estamos aqui trabalhando com esse tema da linguagem. Você deve ter visto no convite, né? As linhas, as sublinhas aqui que nós dividimos, né, do nosso grupo de trabalho. Então, temos 4 sub-áreas de estudo. E seja bem-vinda. Então, a Ana Carolina Ih, falhou a minha memória. A Ana Carolina e a E a Vitória. Vitória, a Ana Carolina, a Vitória, então, e a Heloísa precisam se inserir num dos grupos. E Eu esse... preparei um slide, Rose, com legal. todos os grupos definindo para quem está entrando agora, né? Até para a gente se sintonizar melhor. Daqui a pouquinho eu coloco, ela vai entender melhor. Muito bom, Dora. Muito bom. Oi. Eu também estou chegando hoje, Roberta. Prazer. Roberta. Boa noite. Sim, a Roberta também. Eu vi ali a Roberta quase falando. Caramba, isso. Deixa eu só fechar aqui uma coisa. Tá. Pronto, pode falar, Roberta. Eu sou professora também, sou professora de inglês. Quem me convidou foi a Thaís. A gente trabalha juntas. E eu achei bem interessante, eu sou pedagoga, eu sempre gostei muito da linha Waldorf, desde que eu estava na faculdade, mas nunca tive oportunidade de entender melhor, né, de estudar mais a fundo. E aí surgiu essa oportunidade, eu me interessei e entrei no grupo agora em julho, no WhatsApp, mas hoje é meu primeiro dia aqui com vocês. Joia, Roberta, seja bem-vinda também. Obrigada. Olha só, letras, inglês, estamos com um grupo bem eclético, professoras Waldorf, professoras da escola pública, estudiosas de M. Pickler, temos de tudo aqui, muito legal, muito legal. E como é que a gente vai Porque trabalhamos com linguagem, né? E a linguagem nos inaugura como humanos, portanto, nós não temos áreas de trabalho, nós estamos todos entrelaçados, né? Em busca desse humano, né, Dora? Desse ser humano que possa realmente achar o seu lugar no mundo, né? Que é a criança em liberdade, como diz Rudolf Steiner, né? Para nós. Muito bom. Ok. Vamos seguir a nossa pauta agora, Dora? Vamos, temos um verso voluntário. Alguém pesquisou? Sabe falar um verso sem pesquisar? Posso falar? Oba! Sabedoria ilumina-me, amor incendeia-me, força compenetra-me, para que surja em mim um benfeitor da humanidade, um servidor da causa sagrada, altruísta e fiel. Boa noite.
Boa noite, muito obrigada, Deise. Maravilhoso esse poema, maravilhoso. Obrigada, Gostoso. Deise. Então, acho que eu vou dar 2 recadinhos e aí podemos partir para o estudo, né? Pode ser? Eu vou colocar para vocês aqui o slide, porque daí vocês vão visualizar que, como são informações muito pontuais, acho interessante compartilhar, tá? Então, olha lá. Então, para quem está chegando hoje, a gente tem um funcionamento do grupo que tem sido com trabalhos em grupo, né? Que a gente hoje vai combinar. A gente tem um cronograma, datas específicas de encontro, que são essas que estão aí. Tem uma correção a ser feita no e-mail que eu mandei, porque a próxima data estava como dia 15, mas dia 15 é uma quarta-feira. Nossos encontros são sempre às terças, uma vez ao mês, né? Então, é 14 de setembro, 5 de outubro, 5 de outubro, 26 de outubro e 16 de novembro, tá? Mês de outubro a gente faz dois encontros, em razão desses trabalhos, desse ciclo que a gente vai fazer, o da roda de conversa, conforme a gente combinar. Então, as notícias que eu gostaria de trazer são 2. A primeira é que a gente precisa sempre ter o Lattes atualizado, isso não é uma notícia, mas eu só estou reiterando uma demanda importante, né? Quem está chegando hoje, que não tiver o currículo Lattes, eu acho que deve ter, porque tem aí pesquisador até da FAPESP, né? Mas quem não tem, é só digitar no Google assim, plataforma Lattes. Entra lá no ícone e faz o seu currículo, tá? Preenche direitinho os campos, bonitinho. Todo pesquisador tem que ter esse currículo Lattes. E agora, sobre o congresso, né? Segundo Congresso da Faculdade Rudolf Steiner, e a nossa linha de pesquisa pertence ao grande grupo da Steiner. Então, eu vou colocar para vocês aqui a programação desse congresso. Olha lá. O tema é meio ambiente e educação, isso eu já tinha falado no último encontro, né, no final de junho. Ele vai acontecer de 4 a 6 de novembro deste ano e vai ser 100% online, tá? A nossa programação, ela ainda não está totalmente fechada em termos dos nomes de quem vai compor esse congresso, mas as atividades estão fechadas. Então, no dia 4 de novembro, a gente tem uma abertura com momento artístico e cultural, com a Andy Rubinstein. Depois, a gente vai ter uma conferência internacional com Alan Kaplan e a Su. Depois, a gente tem oficinas, uma oficina de práticas artísticas com biomas e outra oficina de práticas artísticas e pesquisa com fenomenologia da paisagem. No segundo dia, 5 de novembro, nós temos um momento artístico com a Cristina Velasco. Depois, nós temos a programação dos GTs, né? Que são trabalhos apresentados, 4 pessoas são selecionadas para apresentar os seus trabalhos de pesquisa numa sala, né? E nós temos como grupo, como linha de pesquisa 5, a gente tem uma proposta de GT. Não significa que todos que estejam nesse grupo tenham que submeter o trabalho nessa proposta. Claro que a gente gostaria que vocês submetessem, mas existem outros GTs que depois eu vou divulgar, mas eu quero mostrar para vocês como ficou o nosso, né? A Rose e eu trabalhamos nessa pequena ementa para vocês entenderem. Eu já vou mostrar. Depois, continuam as oficinas e à noite tem uma conferência nacional cujo nome ainda está sendo programado. E no dia 6,
Nós temos também esse momento artístico aí com as duas artistas, a Andy e a Cristina, e temos uma mesa redonda sobre meio ambiente, educação e políticas públicas. E para fechar, nós vamos lançar a edição número 3 da revista Jataí, que tem a mesma temática, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês parar de compartilhar aqui para poder mostrar a ementa, né? A ementa que a gente preparou do nosso grupo, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar... Não. Espera aí só um minutinho. Eu vou colar no slide, vai ficar mais fácil de ler. Que eu esqueci de colar ela aqui. Pronto. Então, o nosso GT vai se chamar... Espera lá. Olha lá, o nosso GT vai se chamar Educação na Primeira Infância, na Ciranda das Linguagens, olhares para a criança em seu meio. E aí vem o objetivo, né, para que a gente receba os trabalhos. Este GT tem o objetivo de discutir as relações entre a linguagem e o desenvolvimento da criança na primeira infância. Aceitam-se trabalhos que tratam de diferentes abordagens pedagógicas e científicas, com convergência e divergências com a proposta de Rudolf Steiner para a pedagogia Waldorf. Pesquisas que exploram a relação da linguagem com o ambiente natural e social, investigações que propõem a linguagem como herança do ambiente cultural, vinculadas às narrativas e brincadeiras de tradição oral, estudos que articulam o desenvolvimento da linguagem e as descobertas da neurociência na relação entre movimento corpóreo e ambiente externo. Trabalhos que associam a linguagem com as genuínas manifestações do brincar livre infantil. Então, se vocês observarem, o que Rose e eu fizemos? Nós pegamos aqui os eixos, os eixos de trabalho do nosso grupo, né? Então, quem está chegando hoje vai perceber que a gente tem 4 grandes eixos de trabalho e aquela ementa foi montada em cima desse trabalho que foi desenvolvido, que tem sido desenvolvido aqui no grupo, né? Então, linguagem em ambiente natural e social, linguagem em diferentes perspectivas, né? Em diálogo com Steiner, então Pichler, Piaget, Vygotsky, linguagem, cultura e narrativas, e, por último, linguagem e neurociência, tá? Então, são esses 4 eixos de trabalho que a gente tem desenvolvido, fruto daquilo que que vocês mesmos, né, foram, assim, se organizando para trabalhar. Então, a gente organizou essa ementa do Congresso em razão desse trabalho que tem sido desenvolvido e dos artigos que vão surgir a partir desse trabalho, né? Veja que o Congresso é em novembro, então a gente tem aí esses próximos meses para trabalhar com a produção desse material de pesquisa, né? Enfim, ficou claro? Tudo bem? Para quem chegou hoje, está dando para sintonizar? Sim? Tá bom. Então, eu passo a palavra agora para a Rose, acho que já dei todos os recados, já expliquei. Acho que a gente vai para o texto, né, que foi sugerido para a leitura. Isso mesmo, queridas, então, queridas, a gente tem essa tarefa, né? Eu elegi essa conferência do Steiner, desse texto, dessa coletânea de conferências que se chama Prática Pedagógica.
E então nós tínhamos essa tarefa de ler o texto completo nas férias, né? E fazermos então, continuarmos então a nossa leitura a partir de agora. Então, como foi para vocês entrarem em contato com essa conferência e até aqui, até onde nós já lemos, talvez vocês possam, então, trazer algo do que ficou como reflexão. Como é que foi isso para vocês? Quem tem notícias? Notícias sobre a conferência, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Sim, só tem umas cabecinhas balançando assim. E eu estou tão feliz de ver estas lindas pessoas aqui, as que estão chegando e as que eu já conheço e já conheci nesse grupo aqui. Muito feliz de revê-las, de estar com vocês nessa jornada de encontros, muitos encontros que já tivemos. Bom, então, que a conferência suscitou em vocês? Quem pode puxar o fiozinho dela do começo até agora? Quem sabe alguém traz algo e o outro completa. Vamos nos aquecendo, né? As férias deixam, às vezes, os conteúdos mais adormecidos. Vamos nos Algo me chamou a atenção? Sim, pode falar o que te chamou a atenção. Só preciso ir virando aqui no celular para ver quem está falando, que eu não estou. Tá. Aqui é a Thaís. Thaís. Oba, Thaís, vamos lá. Eu nunca tinha lido nada do Steiner, né? Esse também está sendo meu primeiro contato. E sempre me interessei também, mas nunca aprofundei. E aí eu estou desenvolvendo uma outra pesquisa também, que tem relação com a pedagogia Waldorf, arte na Waldorf, mais especificamente. Mas o que mais me chamou a atenção nesse texto foi essa última parte, que ele fala da psicologia, que a psicologia ela entende o corpo e a alma, mas não entende o espírito. E que a gente só entende o ser humano verdadeiramente quando a gente olha para o corpo, para a alma e para o espírito. E acho que isso fez tanto sentido para mim, fez tanto sentido para a pedagogia, e isso me chamou muito atenção, porque eu acho que a gente vê nas escolas, né, a gente percebe que tem um tratamento com relação à criança, mas mais essa coisa física, a gente não percebe esse tratamento a nível espiritual. Então foi algo que me chamou atenção e que eu achei muito interessante. Muito legal, Thaís. Você entra com esse comentário, ressaltando isso que o Steiner traz, num dos cernes da pedagogia Waldorf, que é considerar esse ser humano trimembrado. E a gente começa, assim, acho que para todo mundo, começar com esse texto, para quem não estudou ainda, para quem está entrando em contato, ele é surpreendente e ele é desafiador ao mesmo tempo, né? Vem aí um trechinho que é bem intrigante aí pela frente, na continuidade da nossa leitura. Mas eu acho que vale muito a pena a gente ir fazendo uma imersão e depois estudando, para quem está começando, estudando outros textos, outros assuntos. Mas, enfim, é uma coincidência ou é uma oportunidade e, ao mesmo tempo, talvez um desafio, entrar, para quem está chegando na antroposofia, na pedagogia Waldorf, entrar por essa porta, tá? Então, a gente vai trabalhando juntas aqui, digerindo o texto aos poucos. Muito bem, quem mais? Obrigada, Thaís. Rose, ficou bem forte para mim, né, essa relação entre o andar, né, e esse caminhar e a fala, né, então acho que é uma coisa bem, enfim, a gente não costuma fazer essa associação, né, muito fora da pedagogia Waldorf. E no curso de pós, né, a gente viu isso recentemente, sobre a questão dos 12 sentidos,
e o quanto que é importante, né, esses primeiros momentos, esses primeiros anos, porque realmente são a base, né, para todos os outros, enfim, as outras capacidades, né? E aí eu acho que a gente também ganha corpo, né, para defender essa educação, né, da infância, quando a gente se apropria disso, porque tem muito esse conceito de, né, educação infantil, né, criança vai para a escola para brincar e não tem nada demais, e a gente vai, então, enfim, percebendo, de fato, a importância dessas vivências, né, nos primeiros anos e como isso vai, enfim, influenciar o desenvolvimento mesmo ao longo da vida, né? É verdade, Deise. Então, esse aspecto que você aponta, ele é importantíssimo já para a gente compreender esse ser humano que está diante de nós, num caminho de desenvolvimento, onde a gente se depara, sim, com o encadeamento entre os três. Steiner vai falando desse processo que é gradativo e que é uma aquisição humana, né, muito, muito importante. E aí, quando você fez, sua frase foi assim, a gente ganha corpo para o trabalho com a criança, né? E juntando a tua fala com a da Thaís, a gente acessa isso que é único, que é espiritual, não é espírito no sentido de espírito no sentido comum da palavra, viu, gente? Religioso. É aquilo que é único, que é uma essência de cada ser humano. Isso que é o mais importante, isso que a gente fala, que o Steiner traz como espiritual. Então, para começar, a gente tem que tirar essa concepção do espiritual como espírito, tá? A gente tem que tentar se abster dessa compreensão comum de fantasma, não é disso, nesse sentido que nós estamos tratando aqui, que o Steiner propõe. Mas, ao mesmo tempo, quando a Deise e a Thaís trazem essa concepção de ser humano, que o Steiner, então, coloca nessa conferência, é como se a gente ganhasse, sim, um novo ponto de vista para educar uma criança. Eu passo a estar diante de uma criança de uma forma completamente nova e que a contemporaneidade tem pedido isso para nós, né? A gente está vendo, a gente tem visto que as crianças pedem algo mais. E esse algo mais é o que precisa ser buscado, né, por nós, educadores, terapeutas, enfim. Rose, eu acho que você não está vendo as mãozinhas, então vou falar direto. Não tem problema. Não estava vendo não, Fabi, obrigada. Imagina. E pelo celular é difícil, né? Eu também não estou acostumada, eu sempre entro pelo computador para ver todo mundo. Eu levantei aqui, mas depois que eu lembrei que pelo celular não dá para ver a filhinha de mãozinha. Obrigada. Mas eu também estava pensando nessa relação, né, com que a Thaís e a Deise trouxeram, fazendo essa relação, porque é interessante que o Steiner traz a diferenciação, né, do ser humano quando ele começa a andar, ele libera esse braço e né, esses braços e pernas se alternando, né, e esse desenvolvimento da laringe a partir desse movimento e essa relação motora, né? E hoje a gente estava fazendo a introdução e eu estava dando uma lida no que o Dr. Carl Kong trouxe dos 12 sentidos, e ele fala a respeito dos sentidos cognitivos em relação ao espírito, né? Então, e a fala está muito ligada ao ser humano, né? Esse falar e esse caminho de se liberar, né? E a organização do eu atuar no ser humano a partir desse movimento e todo esse desenvolvimento da linguagem relacionado ao espírito. Então, trazendo um pouquinho dessa relação também, né? Entre o que está quase no comecinho do texto e o que está no final, né?
E eu estive pensando muito sobre isso que o Steiner fala em algumas obras dele, sobre a psicologia, olhar só corpo e alma, e não o espírito, e também esse entendimento de que nesses últimos 100 anos tem muita linha da psicologia que olha, né? Dentro desse entendimento do que ele trouxe naquela época, né? De uma visão muito freudiana, entre esse olhar de corpo e alma, não entendo muito, mas assim, eu andei pensando muito nisso, né? Por que que ele fala isso? Então, eu acho que ele traz essa relação de corpo, alma e espírito nesse olhar conjunto do que atua no quê, né? Então, assim, o que que eu desenvolvo da primeira infância que vai atuar nesse meu pensamento livre quando eu me compor, né? Me desenvolver como um todo. Então, dessa relação de que a gente não se desenvolve só no físico e nossos sentimentos. Tem muito mais além disso. Então, eu fiz uma relação com isso. Muito legal, Fabiana, muito legal. E a gente poderia aqui talvez tentar formar uma imagem, né? Porque ele vai falando desse erguer-se, desse andar como a primeira capacidade, e aí ele vai trazendo quando o ser humano libera os braços, né? Todo mundo pode lembrar das criancinhas quando começam a dar os primeiros passos, que eles colocam os bracinhos ao lado do corpo, não é? Ainda como uma sustentação, como uma forma de ganhar esse equilíbrio, e depois elas vão se liberando e os bracinhos, as mãozinhas já estão livres para tocar o mundo. E quando os bracinhos e as mãos estão prontas para tocar o mundo, ele então libera essa parte do sentir. Então, no âmbito do sentir é que começa esse desenvolvimento da linguagem propriamente dita. E aí, depois que esse processo da linguagem está feito, é que então se liberam essas forças para o pensar. E é como se a gente fosse formando uma imagem de um... Ai, como que eu poderia dizer? Porque o Steiner fala que esse trabalho é especialmente das forças etéricas, né? E ele, ali na Educação da Criança segundo a Ciência Espiritual, ele fala que as forças etéricas, elas são um campo energético, elas são energia. Então, se a gente puder imaginar uma luz, como o andar vai acendendo o sentir, e o sentir vai iluminando o pensar. Conseguem formar essa imagem? É bonito demais isso, não é? É muito bonito. Faz a gente olhar para o ser humano realmente. Parece tudo, cotidianamente, tudo parece muito simples. A gente se encanta com as crianças, mas muitas vezes a gente fica naquilo que é bonitinho. Porque é muito lindo mesmo, é muito bonito. E é bonitinho mesmo, quando eles começam a se erguer, dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, né? Articular os primeiros, você vê que tem um processo de pensamento ali, um processo pensamental, mas o Steiner sempre nos acorda, nos chama a atenção para a gente venerar, para a gente olhar com esse respeito, com essa admiração para tudo isso que é muito maior do que o que a gente vê no cotidiano, que são essas aquisições. E aí agora ele vai entrar no texto. Dora, como é que está meu tempo aí, querida? A gente precisa ler pelo menos um parágrafo hoje, né? Sim, ainda temos 10 minutos. Joia, joia. Então, eu acho que agora a gente poderia ir para a leitura. Acho que a gente fez um bom aquecimento, não foi? Vamos voltar para a nossa leitura. Nós vamos começar o parágrafo 12, não é isso? E aí eu vou propor da gente ler o 12 e o 13. E aí depois a gente faz uma reflexão, porque quando ele traz nesse 12º, nesse 13º parágrafo, o que ele vai trazer sobre a laringe,
a gente tem que parar um pouquinho para olhar para isso tudo com calma, porque é muito novo. Em que página que está? Tá? Qual a página? Pode ser? Vocês estão de acordo? 36, página 36. Pouquinho, né? Ah, tá. Obrigada, Dora. A gente, como eu tenho um material mais antigo, o meu é página 39 e 40. Eu tenho essa edição aqui, ó. Mas quem está com a edição mais nova deve ter outras páginas. A gente está numerando os parágrafos para ficar mais fácil. Então, nós Estou vamos ler colocando aqui, ó, no chat. Joia. A gente vai ler a partir do 12º parágrafo, que é na página, né, que começa assim: ainda temos de aprofundar mais nesses 3 importantes processos de desenvolvimento da criança. Isso mesmo, Dora. Vamos, quem pode pegar a leitura aí? Posso ler? Pode sim. É Patrícia? Obrigada, Patrícia. Imagine. Então, ainda temos de aprofundar-nos mais nesses 3 importantes processos de desenvolvimento da criança. O pensar, que é, ou pelo menos deveria ser, aprendido mais tarde, atua sobre o homem de modo que ele realmente sempre tenha no pensar algo como uma imagem refletida da essência da natureza exterior e dos processos exteriores da natureza. Os senhores já sabem que aquilo que o homem assimila em sua vida como impulsos morais, por exemplo, não vem do pensar, vem daquele, digamos, sistema de forças do ser humano interior, que denominamos consciência moral. Mais tarde ainda teremos de falar da consciência moral. De qualquer modo, isso vem à tona advindo das profundezas anímicas, e só então o pensar se preenche dessas profundezas anímicas. Ao passo que o pensar de que nos apropriamos quando crianças mostra nitidamente como, na verdade, está apenas sintonizado com o captar da essência da natureza exterior e com os processos da natureza exterior. Mostra como só quer fornecer imagens da essência e dos processos da natureza. Por outro lado, para o que se apresenta no aprender a falar, ainda flui algo bem diferente. A ciência de hoje, na verdade, ainda está de mãos amarradas no que diz respeito ao aprender a falar. Ela aprendeu, por exemplo, coisas grandiosas em relação ao desenvolvimento dos animais. Então, compara o desenvolvimento do animal com o do homem e chega a vários resultados dignos de admiração. Mas, em comparação com o que ocorre no homem, em seu aprender a falar, a ciência moderna ainda não tem muito a dizer no que se refere ao animal. Continuo lendo? Eu gostaria de ir esse pedacinho todo, mesmo que a gente precise voltar nele depois por partes, só para a gente se preencher do todo do que o Steiner vai trazer, tá bom? Tá bom. Então, vou continuar. Vamos até o final desse parágrafo. Ele é um pouquinho grande, mas a gente vai uma primeira vez, se precisar a gente volta nele, tá? Tá ok. É que antes de mais nada, existe certa pergunta a ser respondida. Para falar, o homem utiliza sua laringe e outros órgãos da fala. Os animais superiores também possuem esses órgãos, embora de forma primitiva, deixando de lado os animais que chegam a emitir sons bastante primitivos.
sons que se desenvolvem em alguns deles como uma espécie de canto. Deixando isso de lado, surge uma pergunta que não faço de maneira teológico-pejorativa, e sim de um modo casual. Para que são formados nos animais a laringe e seus órgãos vizinhos, dado vermos nitidamente que só o homem usa esses órgãos para falar? No animal, eles ainda não são utilizados para falar, mas existem, e existem nitidamente. Quando estudamos a anatomia comparativa, vemos que nos animais relativamente mudos, relativamente em comparação com o homem, já encontramos órgãos nesta direção. Realmente, de certo modo, o humano já existe pré-determinado nos animais. Mas, apesar disso, eles não conseguem falar. O que significam no animal a laringe e seus órgãos vizinhos? Uma fisiologia mais desenvolvida há de chegar à conclusão de que toda a forma do animal depende da formação da laringe e de seus órgãos vizinhos. Portanto, se um animal vem a ser um leão, a causa para isso tem de ser buscada em seus órgãos superiores torácicos. É deles que se irradiam as forças que o tornam um leão. Quando se trata de uma vaca, a causa para sua forma está contida justamente naquilo que no homem vem a ser o órgão da fala. É desses órgãos que se irradia a forma animal. É preciso fazer um estudo para que possamos compreender como deve ser realmente estruturada a morfologia, como se deve entender a forma animal, como justamente são formados esses órgãos superiores torácicos. Também na medida em que passam aos órgãos da boca, pois é deles que se irradia toda a forma do animal. O homem faz desses órgãos... Não, tá bom, Patrícia, obrigada, viu? Tá ok, chega, né? Não, já foi bastante aqui, né? Foi bastante. Temos que olhar para tudo isso com calma agora. Dá tempo da gente digerir um pouquinho, né, Dora? Sim. Sim. Tá. Vamos lá, vamos comentando um pouquinho, gente. O que é que surgiu para vocês desses 2 últimos parágrafos? Rose, eu fiquei pensando na questão da consciência, né? Porque os animais, eles também têm corpo anímico, né? Assim como nós. E aí eu acho que está essa questão da região torácica que ele fala, né? Que é essa passagem do ar, e para ter esse corpo anímico é preciso que haja espaço interno, né? Mas o que diferencia, né, os demais animais do ser humano é essa consciência, né? Então, o ser humano ele consegue desenvolver uma consciência individual, né? Essa questão do eu. E os animais eles desenvolvem uma consciência de espécie. E aí, será que a gente não pode, né, associar essa questão do som? Enfim, tem animais que não necessariamente emitem, né, mas, sei lá, um cachorro late na rua, todos os outros latem também, né? É um pouco essa questão da espécie. Então, não sei, eu fiz meio que essa associação, assim. Esse faz sentido. Então, começa por aí, né? Esse princípio de que, na verdade, a laringe, né? Ele fala que todos os animais, então, que emitem sons ou não emitem sons, eles têm esse preenchimento desse lugar, desse espaço, né? Que no pássaro, por exemplo, você tem um peito, né? Alto, assim, onde faz toda essa reserva de ar, né? Para que ele possa emitir o som. E aí ele fala, vamos deixar um pouco isso de lado e vamos imaginar
que, pelo que emana da laringe, se forma o animal. Essa é a questão aqui que Steiner traz e que a gente precisa carregar um pouquinho. A Daniela abriu o microfone, né, Daniela? Eu queria fazer uma colocação também. Achei bem legal isso que a Daisy trouxe de consciência. Também veio para mim essa relação do órgão fonador animal, sendo a característica da forma, né, da espécie, enfim. Mas quando a Daisy trouxe essa palavra consciência, eu não sei se eu usaria essa palavra, mas transpassando para o ser humano, né, essa relação do animal agora vindo para o homem, essa qualidade da laringe, ela adquire algo diferente. Talvez a Daisy tenha encontrado essa palavra consciência, mas eu queria ainda ficar nesse âmbito de que é algo maior, algo superior, ou que você colocou como nome, algo espiritual que trabalha dentro dessa estrutura. A consciência pode ser essa palavra, mas eu acho que eu traria ainda mais com esse sentimento de que algo mexe dentro de mim, diferentemente do que mexe do meu cachorro, e me proporciona essa ligação com a fala. Uma outra relação com... acho que a gente vai segurar um pouquinho. Oi? Vamos... Eu não te ouvi, Rosa. Obrigada, Daniela. Acho que fez todo sentido. Faz todo sentido o que você complementa, Daniela. E talvez a gente tenha só que segurar um pouquinho, porque ele ainda vai complementar sobre o que acontece no ser humano. Acho que o primeiro passo que a gente tem que ter aqui é tentar olhar para isso que ele está dizendo que acontece no animal. Professora? Porque já é um passo que a gente precisa compreender, e é muito diferente do que a gente está acostumado. Isso vem como uma quebra dos conceitos que a gente está acostumado a ter. Então, só para segurar um pouquinho como é no ser humano, mas o que a gente pode agora carregar com essa imagem que ele forma do que emana da laringe do leão para o leão, da vaca para a vaca, né? Como a gente pode olhar para isso, pensar um pouquinho nos pássaros, nesses sons que eles emitem, no cachorro que late e o outro late. Talvez a gente possa ficar um pouquinho com isso e com o que ele traz depois, quando ele fala, não é isso que interessa aqui. O que interessa é como, a partir desses órgãos da fala, então se forma o animal. Quem Professora, chamou... Cíntia, desculpe. Diga, é que agora Cíntia. que eu lembrei que a senhora está no celular e não está me vendo. O que eu percebi desse finalzinho é assim, é uma provocação. Uma provocação para pensar, olha, fisiologicamente somos parecidos, porém tem algo que chama atenção e nos diferencia. Ponto. Eu falei, nossa, que instigante, realmente, né? A semelhança fisiológica é grande, porém, algo nos faz diferentes e únicos. E aí, eu espero as cenas do próximo capítulo. Isso, nós paramos exatamente nesse lugar, de cenas do próximo capítulo. E, Cíntia, é muito bacana você ter percebido essa sutileza do pensamento do Steiner, que é isso, ele vai construindo uma ideia, e aí, pá, ele traz. E depois, eu achei muito... ele passa de novo. Eu achei provocante, como assim, olha, presta atenção. Falei, para a gente fazer exatamente esse, sentir essa sensação. Obrigada, professora.
E aqui no texto também, ele fala que o pensar, né, da criança mostra nitidamente, né, como, na verdade, ela tá percebendo os processos exteriores, né, né, os processos da natureza exterior, né? Então, é interessante isso, né? Porque o pensar da criança, ele é muito concreto num sentido assim, né? Ele vai, né? Quando a criança é bem pequena, ela se lembra das coisas que estão presentes, que estão diante dela, né? E ele fala dessa questão das imagens da natureza, daquilo que está externo ali, que provoca o pensar, né? Que esse pensar, ele é sintonizado com a essência da natureza, né? Com as coisas mais concretas. E, então, acho que dá uma dica quando ele fala aqui do pensar da criança, para onde ele vai, né? E é muito legal, né, Patrícia, que nesses primeiros 3 anos de vida, a criança ainda, no final, pelos 2 anos e meio, mais ou menos, tem crianças que já brincam com fantasia. Mas a fantasia só nasce depois dessa primeira vivência de eu, que está vinculada a essa primeiro lampejo de consciência do pensar, né? Então, é isso mesmo, se a gente está pertinho das crianças até 3 anos, a gente percebe que elas brincam com o que está ali, bem pertinho, e que elas exploram, e que elas descobrem o mundo com aquilo que está ao redor dela, né, Patrícia? Por isso que é tão importante, né, a gente escolher os objetos e brinquedos que a gente vai oferecer para as crianças, para justamente estimular, né, nesse desenvolvimento, mas ao mesmo tempo, assim, a criança ela até imita situações do cotidiano, de alimentação, de banho, brincando com a boneca, e até começa a fazer de conta, né? Ela te oferece alguma coisa para comer que não existe, né? Ela até começa a fazer isso antes de falar eu para si mesma. Ela faz, né? Como uma coisa simbólica, assim, de te oferecer alguma coisa. Oh, é um bolo, aqui, né? Alguma coisa assim. Mas realmente a fantasia, né? É só depois do eu para si mesma, né? De falar eu para si mesma. Mas é interessante, tem todo, né? Acho que os animais eles têm laringe, né? Voltando um pouco no texto, mas eles ainda, né? Se pensam como a criança, né? De uma forma bastante concreta, parece, né? Não sei, eu fiquei com essa imagem. Talvez a gente possa olhar um pouquinho para fazer essa diferenciação, que os animais são predestinados, né? São predestinados. Instinto, né? A espécie, né? E tem, né? Um cachorro é um cachorro em qualquer lugar do mundo, né? Exatamente, tem as mesmas reações, as mesmas formas e tal, né? Exatamente. Agora, eu queria fazer uma provocação para a gente terminar, eu queria fazer uma provocação para a Fabiana, porque ele traz aqui a questão da moral, né, Fabi? Bora lá, sim. querida. Esse é teu tema aí do teu TCC. Então, eu estava pensando nisso, ouvindo a Patrícia, tá muito, acredito que traz dentro dessa relação, né, desse movimento, dessa imitação do que a criança está vivenciando, né, que ele traz a natureza exterior e dos processos exteriores da natureza, né, que ele assimila não pelo pensar, né, e sim com uma questão do movimento, né? Ele assimila muito mais pelo metabólico, eu diria, arriscaria dizer, mas pelo movimento, pelo que ele está imitando, pelo que ele tem ao seu redor, né? Então ele traz até essa relação da moral com o brinquedo, aquele brinquedo que é verdadeiro, né? O brinquedo, a boneca que não é aquela boneca
que não traz a verdade, né? Não traz a realidade. Ele tá com a criança ainda tem essa relação muito forte com o que é natural, né? Eu faria por enquanto só essa relação, assim. Eu queria só fechar um pensamento que me veio agora ouvindo as meninas, Rose. Assim, só para ficar, então, né, fixado até esse ponto que nós lemos sobre os animais. E a Patrícia trouxe a relação da criança pequena, né? Será que o animal né, vai até a criança pequena? Sabe por quê? A gente já leu isso, né? Que a gente fica muito longe uns dos outros, uma leitura do outro. Mas antes ele fala da conquista do andar. Tem uma diferença aí, né? De ser humano e de animal. Eu acredito que essa chave moral, ela está aí, ela está nesse encadeamento, né? Que a gente trouxe como resumo da leitura, né? Existe algo muito importante nesse encadeamento. Talvez seja essa palavra moral. É verdade, Daniela. Eu acho que a gente sai dessa leitura de hoje com várias perguntas, porque esse parágrafo 12, ele é bem intrigante em relação à aquisição do pensar e dessa consciência moral, e depois o 13, né, o 13º, onde ele começa a trazer essa questão da laringe e dessa aquisição, então, desse aspecto do animal, da função da laringe no animal. Eu queria fazer o convite a vocês, assim, para voltarem um pouquinho a esse texto, darem mais uma olhada nele, para a gente poder chegar no próximo encontro um pouco mais aquecidos, para a gente poder dar o passo seguinte, então, que o Steiner vai propor. Tá bom? Então, tem essa questão do pensar, da aquisição das imagens a partir do exterior, da consciência moral e depois dessa função da laringe nos animais. Tá bom? Acho que com isso a gente pode ir para o próximo passo, né, Dora? Podemos. Achei que hoje rendeu bastante a discussão, né? A gente esticou um pouquinho mais o tempo, né? E talvez essa leitura mesmo anterior vai ajudando, né? Nessa movimentação, que é compreender o texto, né? Isso. Bom, então Obrigada, agora a gente... Oi, Rose. Falei obrigada. Imagina, a gente que agradece muito. Tu ajuda no entendimento de um texto tão difícil, né? Então, agora a gente tem o trabalho dos grupos, não é? E nós temos a organização do ciclo de palestras e temos a apresentação que vai acontecer sucessivamente nos próximos encontros, né? Dessa parte introdutória do trabalho, né? Tendo o tema, a pergunta, o objetivo, a justificativa e a metodologia, né? Que cada um escreveu lá um pouquinho, uma pagininha, teve um grupo que me mandou, mas aí não deu tempo de olhar, né? E também eu penso que a gente pode olhar junto aqui, né? A gente pode se trocando, compartilhando as coisas, né? Que um vai acrescentando contribuições ao trabalho do outro, né? Então, antes da gente olhar para um texto, eu queria saber como é que vocês se organizaram nesse sentido dos próximos encontros, né? Então, dia 14, a gente tem o grupo 1 com linguagem, ambiente natural e social. E se a gente tem ficou de contactar uma pessoa, né?
que pudesse fazer com a gente uma roda de conversa. Não foi assim que nós combinamos? Era uma roda de conversa ou era um ciclo de palestras? Eu fiquei em dúvida. Eu entendi que era uma roda de conversa. Uma roda de conversa. E o convite foi feito assim. Perfeito. Então, eu queria saber os grupos que já têm os nomes, porque a gente pode até preparar um convitinho bonitinho, e nesses 40 minutos, a gente poderia abrir também o nosso grupo para outras pessoas que queiram ouvir sobre essa roda, né? Então, o grupo 1, que é Linguagem e Ambiente Natural e Social. Quem é desse grupo pode falar um pouquinho? Daniela? Dani, fala. Eu posso falar. Você está sugerindo sobre essa data do dia 14, né, Dora? Isso, ficou para o grupo de vocês, o dia 14. Sim, não, porque nós também vamos apresentar nossa introdução, que já está pronta, né? Então, ótimo. Tá, no dia... Então, nós começamos, então, a fazer todo o processo de pesquisa e nos encantou muito essa questão fenomenológica, esse desafio de olhar para o tema fazendo uma conversa com esse olhar fenomenológico. E daí nós convidamos a Sandra Schmidt, que ela tem um trabalho bastante bonito, né, na educação infantil, e ela aceitou como sendo essa conversa, né, e ela trazer um pouco do relatar mesmo o processo que ela viveu, e a gente conseguir incrementar o nosso trabalho com a vivência que ela nos ofertará. E já está fechado. Muito bom, muito obrigada. Então, já temos aí o grupo 1, né? E o grupo 2? No grupo 2 estamos eu e a Patrícia aqui, acho que são nós duas presentes hoje, né? A gente ainda está... nós estamos ainda revisando a nossa introdução para dar uma fechada bem legal. E sobre a questão da palestra, né, da roda de conversa, a gente ainda nós vamos nos reunir ainda para poder decidir isso, para poder confirmar certinho. A gente não conseguiu se reunir para conversar a respeito, mas vamos fazer isso. Será que vocês conseguem, assim, nos próximos 15 dias? Sim. Porque aí a gente tem tempo de organizar a nossa programação, né? Tá, ok. Eu já gostaria de deixar os 4 e a gente fazer meio que um cartazinho mesmo, né? Acredito que na semana que vem nós já vamos conseguir nos reunir para poder, né? Acredito que sim, a gente vai fazer, sim. Tá. E aí vocês me mandam, então, ou podem colocar no próprio grupo aqui, né? Fala, olha, o grupo 2 conseguiu uma roda de conversa com tal pessoa. Tá bom? Tá bom. E o grupo 3... Quem tá aí do grupo 3? Tem ninguém do grupo 3? Tem, sim. Tem. O grupo 3, ele é grandão, né? Certo? A Irene que está falando. Eu não estou ligando a câmera porque a minha internet está caindo toda hora aqui, Rose e Dora e os demais colegas. Tudo bem. Então, o fio de Ariadne em relação à possibilidade de uma interlocução, de uma roda de conversa, ela está sendo tecida ainda, porque o nosso grupo tem sub do sub do sub, é o maior. É, né? Verdade. Então, é como se ele tivesse 3 eixos, 3 cabaças, né? Então, nós ainda estamos aí nessa trajetória de articulação. Em relação à questão do texto introdutório, uma parte desse subgrupo, né, composta por mim, pela Bruna, pela Ana e a Camila, a gente já que discutiu as questões de pesquisa, a temática, que a gente pode até hoje socializar alguma coisa. Tá? Não sei se a Carla quer pontuar alguma coisa, ou a Bruna, né? Fiquem à vontade aí, meninas.
queria pedir desculpa, Dora, porque quando você chamou, minha internet parou, travou aqui, eu não conseguia abrir o microfone. Aí eu entrei pelo celular correndo, mas a Irene salvou aí. Eu acho que a gente pode tentar conversar no grupo, né? E ver se algum dos três, alguém tem alguma sugestão, porque como somos três e vamos fazer uma roda de conversa, né? Dentro dos subs, eu acho que a gente consegue se organizar e mandar no grupo. Pode ser? Foi o grupo de vocês que sugeriu essa roda de conversa? Trazer pessoas, não foi o grupo de vocês? Foi. Eram as Vocês já meninas tinham uma pessoa. Isso, eram as meninas que trabalham com Ieporã, né? Mas eu acho que não tem nenhuma delas aqui hoje. Tá. Então, daí vocês colocam no grupo. Isso, vou tentar contato com elas para ver se a gente consegue alguma liderança, né? Porque eu acho que foi o que deixou vocês bem animadas para escutar. Muito! Né? Mas aí elas não sei por quê, a gente não conseguiu. Na verdade, a gente tem um grupo grande e a gente tem os subgrupos. E com o grupo grande hoje a gente não conseguiu se conectar. Assim, eu mandei mensagem lá, mas as meninas, né? Acho que a correria, e enfim. Então, eu não sei, mas eu vou tentar contato e a gente coloca lá na nossa linha, entre em contato com você. Tá ótimo. E o grupo 4? Grupo 4, eu sou uma das pessoas que participa do grupo 4, acho que a Fabiana também, outras pessoas que estão aqui na sala. A gente fez a introdução, agora para a roda de conversa, eu acho que a gente vai ter que sentar e ver quem que a gente... A Alissa tinha visto, lembra? Ela tinha comentado da Regina Salvetti. Só que a gente não fechou. Eu não sei se ela fechou, ela não pôde estar hoje, mas quando ela passou, né? Ela passou que ela ela aceitaria, né? Mas eu não estava no último encontro, eu não acompanhei essa execução, assim, exatamente, de fechar a data e tal. Eu sei que ela lançou lá no grupo do WhatsApp essa possibilidade, né? E daí todo mundo concordou e ela tinha relatado que ela tinha aceito. Eu só lembro dessa última etapa. Então, vocês confirmam no WhatsApp para a gente? Sim? Tá ótimo. Então, se a gente conseguir fechar nesses próximos 15 dias todos esses nomes, a gente consegue já fazer um cartazinho. Tem alguém aqui habilidoso com as artes da pintura, da organização desses materiais visuais? Tem ninguém? Não é possível. Ah, Esse Ju! Ju, é você, Ju? Posso tentar. Ah, beleza. Pronto. Então, tá feito. Então, podemos ir ao grupo, voltar ao grupo 1. Se vocês querem compartilhar o texto, né? Vocês poderiam compartilhar o texto, fazer a leitura e aí a gente faz as contribuições. O que vocês acham? Pode ser. Dora, você pode me habilitar? Eu estou liberando tudo aqui, vê se deu certo. Deu. Obrigada. E aí, gente? Bom, hoje estamos Kátia, Daniela e eu, né? Não sei se a Kátia... Andréia também. Andréia está aí? Eu não vi, desculpa. Andréia está aí. Celular também. Ah, agora eu te vi. Então, acho que a gente pode ler, né, meninas? Bom, vou começar. Nesta pesquisa, buscaremos reconhecer como foram realizadas as práticas pedagógicas na educação infantil, observando o contexto de pandemia do coronavírus e os impactos gerados, sobretudo no que se refere ao desenvolvimento da linguagem. Partiremos da pergunta central: quais as formas de linguagem utilizadas pelos educadores para a realização do ensino, no período de março de 2020 a abril de 2021. Além disso, investigaremos como se reinventaram em sua prática pedagógica
para enfrentar os novos parâmetros sanitários impostos pela lei e estabelecer vínculo com as crianças e as famílias. Desse modo, reiteramos a importância desta pesquisa como registro histórico de um momento marcado pela necessidade do desenvolvimento, da flexibilidade e da sensibilidade do educador, a fim de que este possa se conectar ao educando, partindo de uma profunda reflexão individual e da busca pela autoeducação. Para aprendermos a essência desse processo de transformação, lançaremos mão da fenomenologia de Goethe, pois, segundo Bach, a fenomenologia de Goethe é representante em si mesma de uma ideia de educação. A necessária transformação da consciência é possível somente através da efetivação de uma disciplina que orienta a atividade cognitiva no encontro com os fenômenos. Goethe desenvolveu sua fenomenologia através de um processo de autoeducação. Pesquisaremos, portanto, como foi gerido o espaço-tempo através da análise da documentação pedagógica produzida pelos professores, pois a temporalidade torna-se um aspecto qualitativo da percepção do sujeito que estabelece outro nível de relação do ser humano com seu ambiente. O processo de aplicação prática desta fenomenologia recorre a outra dinâmica na interação entre sujeito e objeto. A meta não é colecionar o maior número possível de representações, mas intensificar a interatividade entre os dois polos da relação, ser humano e natureza. Antes de se preocupar com o resultado, há um foco no processo. Este é o ensejo para a transformação do sujeito e é nisso que se constitui a fenomenologia. Observamos o histórico de lutas e conquistas através das quais a educação infantil se constituiu e que evidenciou uma maior consciência da importância de práticas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento da criança, além de possibilitar um olhar mais abrangente para o ambiente educativo. No início do século XX, no Brasil, com a industrialização e urbanização crescentes, houve a necessidade da criação de mão de obra composta por cuidadoras de crianças, a fim de que as mães pudessem trabalhar fora. Assim, uma nova categoria surge, as chamadas criadeiras. Entretanto, essa época foi marcada pela acentuada mortalidade infantil, em função da precariedade de condições de higiene e tratamento das crianças. Até a década de 50, a maioria das creches eram de responsabilidade de entidades filantrópicas e principalmente religiosas, baseadas em caráter assistencial. Em 61, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que considera a inclusão da educação infantil no sistema de ensino. A produção de discursos advindos da área médica e da psicologia em defesa de um padrão educacional que observasse os aspectos cognitivos, emocionais e sociais da criança, ganha maior visibilidade na década de 70, fato que é reafirmado pela Lei 5.692/71. Assim, a polêmica entre a perspectiva assistencialista e aquela que considera o atendimento da criança de maneira integral se constitui, o que leva à criação do Serviço de Educação Pré-Escolar. A pressão dos movimentos feministas e sociais possibilitou o reconhecimento da educação em creches e pré-escolas como direito da criança e um dever do Estado. Na Constituição de 88, o artigo 208 diz: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Em 1990, houve a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, concretizando esses direitos. E, finalmente, em 96, com a aprovação da nova LDB,
ao reconhecimento da educação infantil como etapa inicial da educação básica. Gostaríamos de destacar a relevância da aprovação da Base Nacional Comum Curricular para a temática abordada. O documento expressa uma concepção de criança autônoma, construtora de cultura e que se constitui como ser relacional. Assegura como direito uma educação abrangente e considera diversos eixos para a estruturação da prática pedagógica. Verificamos, com o advento da pandemia do coronavírus, uma mudança em relação às práticas realizadas no contexto da educação infantil, sobretudo no que se refere à linguagem e à interação social. Iniciamos nossa pesquisa a partir da análise do protocolo, publicado em 2020, com o intuito de aprender as regulamentações produzidas nesse inusitado contexto, observando as relações interdiscursivas entre diferentes âmbitos, o pedagógico, médico e oficial. O documento chama atenção para a necessidade de organização e cuidado com o fluxo na escola, a fim de evitar aglomerações, ao reconhecimento do desafio com relação ao cumprimento das medidas de segurança, especialmente para as classes de crianças menores de 4 anos, o que gerou uma mudança no modus operandi. Com a visão geral da problemática, conseguimos aprender alguns impactos produzidos na prática docente. Assim, percebemos a necessidade de pensar o desenvolvimento da criança neste contexto adverso, partindo de considerações acerca da relação entre os diferentes sujeitos envolvidos no processo educativo. Vemos, sobretudo, a partir da eclosão da pandemia, a importância da compreensão do caráter mediador da administração educacional nos processos pedagógicos. Assim, o objetivo da gestão deveria ser o de emancipação cultural, compreendendo o ser humano como sujeito histórico, como ressalta Paro, pois a educação, entendida como a apropriação do saber historicamente produzido, é prática social que consiste na própria atualização cultural e histórica do homem. Este, na produção material de sua existência, na construção de sua história, produz conhecimentos, técnicas, valores, comportamentos, atitudes, tudo, enfim, que configura o saber historicamente produzido. Alguém pode ler? Acho que é um pouquinho mais para cima, Deise. Está aparecendo? Não tem nada antes daí? Não. Tá. O objetivo da educação, nesta perspectiva, seria o de formar indivíduos capazes de viver bem. A educação tem, desse modo, uma tarefa mais ampla do que a simples formação para o trabalho, mas constitui-se de uma forma de relação que permite a compreensão tanto do educando quanto do educador, como sujeitos históricos que constroem a cultura. Na abordagem de Reggio Emília, o intercâmbio social é visto como essencial para a aprendizagem, através da atividade compartilhada, da comunicação, da cooperação e até mesmo do conflito. As crianças constroem em conjunto seu conhecimento sobre o mundo. Ainda segundo Paro, a educação produz efeitos no indivíduo que se estendem muitas vezes ao longo de toda a sua vida, ou seja, aquilo que a criança vivencia nos primeiros setênios vai literalmente formar seu corpo, tanto no âmbito físico quanto espiritual, de acordo com a visão da medicina ampliada pela antroposofia. Na perspectiva de Steiner, o objetivo da vida terrena é justamente que o ser humano, ao lado das diversas particularidades, realize o impulso da liberdade. E a pergunta central do educador seria: como precisamos comportar-nos para a criança pequena poder, mais tarde, desenvolver plenamente sua consciência de liberdade? Ao compreender a educação como prática curativa, Steiner fala da necessidade que se coloca diante do educador,
a D. Ter paciência com a própria autoeducação, com o despertar do que realmente pode germinar e crescer dentro da alma. Este trabalho de autodesenvolvimento permitiria ao professor adentrar a alma das crianças, conhecendo-as profundamente. Assim, o professor teria mais condições de desenvolver práticas salutares ao crescimento e amadurecimento de cada indivíduo. Considerando os processos educativos desse modo, compreendemos que, se os fins humanos, sociais da educação se relacionam com a liberdade, então é necessário que se providenciem as condições para que aqueles cujos interesses a escola deve atender participem democraticamente da tomada de decisões que dizem respeito aos destinos da escola e à sua administração. Na perspectiva que concebe esses processos como fenômeno social, a escola precisa estar vinculada com o entorno e tecer relações com a família e a comunidade, estabelecendo parcerias e conferindo sentido às suas práticas para e com os educandos. De acordo com o Nascimento, as crianças constituem-se como atores sociais que constroem cultura, relacionando-se com seus pares e adultos desde a tenra infância. É preciso que a instituição escolar ofereça às famílias e comunidade ocasiões de diálogo, de convivência verdadeiramente humana, em suma, de participação na vida da escola. Considerando a essência das questões aqui abordadas, realizaremos uma investigação fenomenológica goetheana dentro de uma abordagem qualitativa e discursiva. Segundo Ludic e André, o método etnográfico se dá quando o pesquisador desenvolve sua investigação passando por 3 etapas: exploração, decisão e descoberta. Isto é, faremos um recorte que visa a seleção de dados relevantes para ajudar a compreender o contexto estudado. E, finalmente, evidenciaremos as descobertas advindas da interação entre os diferentes sujeitos que comporão a pesquisa. Concebendo estas interações, a fenomenologia goetheana pode contribuir como uma ampliação da abordagem epistemológica para o âmbito antropológico, psicológico, cultural, social, histórico, educacional e espiritual, pois a fenomenologia de Goethe funda um modo de observação dos fenômenos da natureza, juntamente com um esforço intencional de acompanhamento dos movimentos que ocorrem entre as formas de manifestação dos fenômenos. O objetivo é captar o elemento eterno, manifestante no transitório. O processo cognitivo, seguindo as etapas fenomenológicas, além de poder captar o elemento essencial, realiza uma metamorfose em si mesmo. É com a transformação do padrão qualitativo dos procedimentos epistemológicos que se alcança os fundamentos dos fenômenos. Diante do exposto, compreendemos que o olhar fenomenológico aliado aos elementos teóricos da análise do discurso de linha francesa, principalmente àqueles desenvolvidos por Menguinan, nos possibilitará uma compreensão ampla do contexto observado e dos tipos de práticas que sustentaram o trabalho pedagógico durante o período inicial da disseminação do coronavírus em São Paulo. Assim, trataremos os dados colhidos em nossa pesquisa de modo indissociável, o que consistiria, segundo a perspectiva discursiva aqui adotada, na articulação entre as condições de produção e discurso, tendo em vista que ambos se relacionam de maneira constitutiva. Assim,
verificamos que a pesquisa embasada nas referências aqui mencionadas implica em uma determinada forma de compreensão da linguagem e nos permitirá apreender de que forma ocorre a constituição do discurso oficial, pedagógico e sanitário no primeiro ano da pandemia. A relevância deste trabalho consiste na necessidade de se indicar os efeitos da disseminação desses discursos no âmbito social e educacional, possibilitando aos educadores e pesquisadores uma profunda reflexão sobre o desafio da educação de crianças em contextos adversos. Além disso, consideramos relevante ressaltar a importância da autoeducação do professor para o desenvolvimento de práticas significativas através das diferentes linguagens disponíveis. Obrigada. Muito bem. Então, temos ainda 5 minutinhos para fazer os comentários do texto, né? Então, quem gostaria de dar a sua contribuição, fazer alguma consideração? Eu posso fazer uma consideração, então? Por favor, Fabiana. Eu achei um excelente caminho, a gente fica com muito entusiasmo, realmente, de ver, e dentre essa pesquisa, esse olhar para um momento, né, o quanto ficou evidenciado, né, vocês vão fazer essa busca, trazendo essa evidência dessas relações familiares, né, o quanto as famílias, principalmente na educação infantil, entraram como protagonistas, né, da educação e abordando a importância, né, da educação, trazendo isso de modo histórico. Achei muito interessante também esse caminho de trazer de modo histórico a importância da educação infantil e esse olhar para esse período da pandemia, né, que mudou tanta coisa nesse âmbito, que era uma grande conquista até esse momento, né, da importância da escola e esse passo que foi dado e o impacto que vai ter na linguagem. Achei essencial. Mais alguém? Bom, obrigada, Fabi. Realmente a gente achou que o trabalho ia ganhando bastante força. Acho que é importante deixar essa marca registrada no mundo do que foi passar por este momento. Então, ainda estamos em construção do trabalho, mas eu acho que vai ter bastante força. E aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade que temos várias carinhas novas, a gente se debruçou e assim, tá uma delícia se debruçar sobre o conteúdo, mas está um trabalho árduo. Então, eu gostaria de convidar as pessoinhas novas que chegaram, que se sentirem à vontade de se conectar com a gente, fica à vontade, porque a gente está precisando. Eu acho que a gente precisa dessa força para estar colocando, e com mais contribuição, o trabalho vai ficar mais rico ainda, então sintam-se acolhidos por nós. Muito bem. Mais alguém? Eu queria também elogiar bastante o trabalho de vocês. Nossa, eu queria ter uma cópia dessa introdução, não sei se já terminaram. Se todos os grupos puderem compartilhar, a gente vai poder usar isso em outros momentos, né? Essa pesquisa, esse grupo de estudos tem sido maravilhoso para mim. Eu estou aprendendo bastante com vocês, gente. Obrigada. Bom, eu também queria comentar que foi muito, acho que precioso vocês terem feito essa escolha por contemporaneizar o trabalho aí, não sei se
essa palavra, porque dentro do título do subgrupo de vocês se encaixa perfeitamente a situação da pandemia com linguagem, ambiente natural e social. Então, as 3 palavras que são título do subgrupo, elas estão completamente presentes aí nessa proposta de vocês. E há estudos já, por exemplo, eu soube, não tenho esse estudo, mas eu soube que na Suíça eles estão estudando já esses impactos do desenvolvimento de linguagem das crianças por conta do uso de máscara, né, pelos adultos. Então, é uma questão, né, do desenvolvimento de linguagem propriamente dito, do ambiente que agora ficou um ambiente bem diferente com a pandemia, né? Como é que isso impacta as crianças, e o ambiente social, com certeza, que se transformou, se modificou, a entrada da família como protagonista, usando as palavras da Fabiana, e, ao mesmo tempo, a ânsia das crianças por retornarem para a escola, a gente tem visto isso também, né? A vontade das crianças de retornarem para esse ambiente, a alegria delas, enfim. Acho que o trabalho de vocês, esse texto já tem bastante conteúdo, e aí acho que a pesquisa vai enriquecer demais. Parabéns. Muito bom. Então, também quero dar os parabéns ao grupo, né? Dizer que vocês, assim, criaram uma problematização bastante fundamentada, né? Apresentaram uma justificativa bem argumentada. Eu acho que talvez vocês possam dar uma olhada no texto no sentido da construção objetiva do objetivo que é geral e do objetivo que é mais específico, olhar para isso, né? Porque na leitura, eu não sei se foi uma percepção apenas, né? Mas vou pedir para vocês olharem junto comigo, se não há uma pulverização do objetivo na própria organização do texto, sabe? Ele aparece várias vezes e de uma maneira diferenciada, que para quem não está no grupo ou não conhece o que vocês estão pesquisando, se fica claro, sabe? Se fica bem preciso e bem objetivo, tá? Então, essa é uma consideração para aperfeiçoar algo que já está muito bom. E a minha pergunta é assim, que eu não entendi direitinho a metodologia, porque me parece que vocês hibridizaram um conjunto de metodologias aí, né? A fenomenologia, tem uma parte que vocês falam que vão fazer uma espécie de pesquisa documental, vou olhar os documentos pedagógicos, e tem uma análise do discurso, então talvez deixar um pouquinho mais detalhado como que vai ser essa movimentação, né, metodológica. Na prática, como que vocês fariam? Então, Dora, acho que aí também foi um grande deslumbramento nosso, assim, uma grande satisfação de encontrar qualidades muito parecidas nessas metodologias, né? Então, acho que a gente precisa ainda construir realmente, talvez seja até um desafio, como dúvida mesmo, como é que a gente vai se ocupar disso. A fenomenologia em si não é simples, mas eu acho que o que nos atraiu mesmo é esse vislumbre de que coisas, de que discursos, de que métodos, de que várias possibilidades se entrecruzam, né? E a gente tomou isso como um desafio, né? Uhum. Eu acho que fica muito à vontade se você fala, não, meninas, acho que metodologia precisa ser um caminho, né? Não dá para ser tão dialogado assim, né? Mas eu acho que nesse primeiro momento, com esse primeiro estudo, a gente estava tateando um caminho, nós encontramos muita coisa
na análise como chama, meninas, da Ludic? Abordagem qualitativa. Muita coisa parecida com a fenomenologia de Goethe, com o que o Jonas Bach fala no livro da coruja dele, e a gente está muito entusiasmada. A gente também, viu, Daniela? Que todo mundo que está aqui está muito entusiasmado com o trabalho de vocês. E as práticas, eu acho que fizeram isso da introdução ser até longa, digamos, porque cada vez que a gente ia conversar, vamos enxugar um pouco, né? Porque parece que a gente já estava montando todo um trabalho na introdução, mas a gente até comentava dessa questão das vivências. O protocolo para a gente não está lá longe, a gente teve que ler e reler muitas vezes para o nosso próprio trabalho. Então, isso ficou muito próximo da realidade do que está acontecendo, né? Não é só o que a gente vai ouvir lá na frente. Eu acho que isso... eu entendo que não há problema de vocês hibridizarem essas metodologias, é tranquilo. O que eu acho que precisa fazer para um leitor desavisado seria vocês construírem um desenvolvimento metodológico. A metodologia vocês colocaram, mas como que isso vai se processar? Como que vai ser o passo a passo? Não, agora vamos pôr a mão na massa e vamos fazer. Como que vocês fariam? O que seria a fase 1 do trabalho, a fase 2? Ou tem uma fase só e que vocês vão reunir tudo, tá? Então, olhar o objetivo e o desenvolvimento metodológico. Eu acho que isso tudo ainda para introdução, Dora. Isso tudo ainda para introdução, Daniela. Tá. Então, essa é a primeira versão, né, da introdução de vocês. A gente vai ter várias versões, né? Graças a Deus, né? Porque senão... Então, essa qualidade da fenomenologia, não sei se eu estou me estendendo muito, tomando tempo de todos, mas essa qualidade da fenomenologia de trazer esse olhar amplo é uma construção que a gente... em grupo, é muito viva, é muito linda, né? E eu acho que a gente precisou se debruçar nesse primeiro momento, a gente se reuniu bastante nas férias, não tivemos férias, nos reunimos praticamente todas as semanas, com muita alegria. Deu para perceber, viu? Porque o trabalho está muito bem feito. Então, e a gente se debruçou, né? Não é conhecimento, não é... Sim, a gente não é um Jonas Bach, né? Então, é um conquistar, mas eu vejo essa resposta que você tá pedindo ainda no desenvolvimento fenomenológico do grupo, assim, de chegar na essência, né, na essência, no tema mesmo e debruçar esses passo a passo, que é o que você está pedindo. A gente eu só estou perdendo, só estou agora no pormenor, né? Porque, assim, o todo a gente tem no trabalho, tá? Tem todos... uma questão, desculpa, Dora, te cortei, mas foi uma questão mesmo que a gente discutiu bastante, né? A gente põe para conversar AD, né, com a fenomenologia, como, e talvez realmente, relendo agora, não tenha ficado tão claro na introdução, mas nós discutimos, inclusive, sobre esse procedimento metodológico mais forte da AD, no olhar mesmo para esses textos, então é protocolo, as leis, tudo isso que tem a ver, e não que vá separar, né, mas eu acho que aí, quando a gente for para a prática, né, de repente a gente pensa em conversar com professores e olhar a documentação pedagógica deles, desse período, aí a gente desenvolve um pouco mais esse olhar, né, para o fenômeno como um todo. Eu acho que isso, de fato, a gente ficou por colocar, né? Mas isso. E nesse contato com os professores, como que é esse contato? Vocês vão trabalhar dentro de uma pesquisa qualitativa, mas de que jeito? Vocês vão fazer perguntas, vocês vão colher narrativas da experiência? Como que vai ser esse processo, entende? É só um detalhamento daquilo que está lá, né? E isso vai deixando mais claro para vocês e também para quem lê, né? Combinado? Tá maravilhoso, viu? Nossa, hoje essa reunião rendeu muito, essa 1h30, meu Deus do céu, hein?
Foi mesmo, né, Dora? Meu Deus do céu! Então, podemos encerrar. Rose, Oi, querida. quer falar alguma coisa, Não, finalizar? sobre o trabalho, eu queria dizer algo que eu sempre digo quando eu oriento um TCC, é que o trabalho ele é um ser também, e ele vai se mostrando, e às vezes a gente se entusiasma e se deslumbra, mas às vezes a gente tem que ir trazendo, pondo o pé no chão, fazendo recortes, objetivando o nosso olhar em relação a ele, né? Então, acho que vocês já tiveram um bom começo, e eu acho que esse começo de maravilhamento, ele já é um excelente começo, porque para escrever, para fazer um trabalho, eu preciso realmente ter uma alegria em me aproximar do tema. Então, acho que isso vocês já tiveram, isso já foi muito bom. Agora, falta aí, depois estão trazendo isso num processo de chegada assim, para a escrita do trabalho, vocês irem iluminando. E quando a Kátia fala de que veio uma força, realmente unir mais pessoas e tudo para realmente vocês chegarem no objetivo. Muito bom, muito bom. Eu também gostei muito desse encontro, eu acho que a gente produziu bastante, estudou, e eu espero que a gente possa, no dia 14 de setembro, né? Então, ouvir o grupo 2, né? Que vai trazer notícias também de quem vai trazer a palestra. E a Dora e eu já marcamos o horário da palestra dentro da nossa estrutura. A Dora, ou a gente precisa conversar Olha, aí. a gente tem assim, para o dia 14, a gente tem 40 minutos de roda de conversa, né? 30. Enfim, a gente estabeleceu 30 e 10 para discussão, mas se é uma roda de conversa, acho que é possível conversar o tempo inteiro. Então, 40 minutos, né? Para a gente conversar com a Sandra. E a gente tem a leitura do grupo 2, né? E mais um pouco desse texto da prática pedagógica. Então, a gente vai ter que se organizar nessa composição aí, tá? Então, metade do tempo roda de conversa e a outra metade para os assuntos internos, né? Dora, então eu convido a Sandra às 19 horas. Vai começar com ela. Melhor, né? Sim, sim. Tá Aí bom. ela vai jantar e a gente continua mais um pouquinho, mais 45 minutos. Isso, ótimo. Muito bom. Tá? Depois, então, eu peço que vocês coloquem aqui, coloca o nome da pessoa e talvez uma pequena biografia, assim, 2 linhazinhas, né? Para a gente poder fazer a divulgação, né, Ju? Acho que é uma isso, foto né? também, acho que é bom, né? Uma foto. Boa. Então, mais uns 15 dias, se todo mundo puder fazer essa tarefa, a gente vai fazer bonitinho o nosso ciclo de palestras, nossa roda de conversa. Beleza? Podemos ouvir o verso de novo, Daisy? Sabedoria, ilumina-me. Amor, incendeia-me. Força, compenetra-me. Para que surja em mim um benfeitor da humanidade, um servidor da causa sagrada, altruísta e fiel. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, gratidão. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Tchau, tchau. boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela Boa noite. presença. Foi bom matar Rose. saudade de vocês. Oi, Dora. Rosita, sendo eu a host aqui, a gravação foi para mim? Quem iniciou a gravação foi você? Quem Não iniciou a sei. gravação? Você ou a Ana Carolina? Não tenho a menor Quem foi ideia. estragar? Ah, vai. Eu não pus.
Eu fiquei com uma dúvida só que as senhoras falaram no começo sobre um grupo, sobre uma divisão de grupo, e eu não... Eu fiquei ainda em dúvida um pouco disso. São esses 4 grupos, Vitória. Olha, se você viu que o grupo 1 já precisa de alguém, que é o grupo de linguagem, ambiente natural e social. Se você tivesse interesse, então você põe aqui no WhatsApp mesmo. Olha, eu gostaria de entrar no grupo 1, 2, 3 ou 4. Então, o 1 é linguagem, ambiente natural e social. O 2 é linguagem, Steiner e outros pensadores da linguagem. O 3 é linguagem, cultura e narrativas. E o 4 é linguagem e neurociência. Aí você pode escolher e pede para entrar no grupo. Fala, eu gostaria de... O que eu estou produzindo, assim, um pouco lá do outro lado, né? Eu também estou com uma pesquisa no isolamento, só que ele vem com uma outra face, né? Das crianças com TEA e de como ficou essa relação do isolamento, né? Social mesmo, de quais foram as dificuldades encontradas por pais e por profissionais de educação. Isso já está em andamento. E o outro lado é um lado mais da linguagem mesmo. Eu faço transcrição multimodal. Eu não sei se as senhoras já ouviram falar, mas são crianças não verbais, e por isso que eu achei muito interessante o texto, porque ele fala dessa emancipação dos braços, e o que eu mais estudo são os movimentos gestuais, porque eu estudo a partir de uma perspectiva multimodal e de Kendall, que quando a gente não tem a fala, que outros recursos corporais a gente utiliza na interação, né? Então, a gente utiliza dessas gravações, né, de interações de crianças para fazer uma transcrição multimodal e conseguir ver ali a interação, né, como que ela se dá. E aí eu tô nesses dois lados. Aí primeiro eu tinha pensado um pouco eu acho que é no grupo 4, mas eu vi que o grupo 1 também é uma coisa que eu tô estudando, assim, só que eu vejo que elas estão indo por outro caminho, né, elas estão indo pela análise do discurso, Não, elas estão indo para a análise do discurso nesse momento, na produção desse texto, mas nem sempre isso vai acontecer, né? Porque são várias pesquisas dentro desse mesmo eixo, né? Nesse momento é isso. Agora, se você quiser entrar na linguagem neurociência, você entra. Cíntia, você pode falar com a Cíntia. Tá bom, eu vou dar uma conversada então com elas, mas muito obrigada por deixar eu participar do grupo. Foi Sim, muito imagina. Seja bem-vinda. Vitória, aí nesse documento que foi enviado pela Dora no WhatsApp, tem a descrição. No final, quando você recebeu o link, a programação de hoje, lá no final, na última página, tem a descrição de novo de cada grupo. Se você quiser se acercar dele para pensar um pouquinho, seria bacana. E eu queria te dizer que eu fiz o convite também para minha filha participar desse grupo aqui, que ela é fonoaudióloga especializada em TEA. Legal, eu estudo com fonos também. Os meus dados, né, eles vêm de dois lados. Um é de implementação do PECS, que é com a fono mesmo, e um outro é de professora AEE, em isolamento social mesmo. Ela está mantendo contato com uma criança de alto funcionamento, né, diagnosticada com alto funcionamento. Eu estou indo para esses dois lados, mas que legal, acho muito legal. Quem sabe uma hora vocês podem até bater um papo, assim, que a minha filha está trabalhando também com comunicação alternativa e tudo, mas ela não conseguiu continuar aqui com a gente, que ela está com uma demanda muito grande de trabalho. Mas quem sabe, se você tiver interesse depois, a gente coloca vocês pela oportunidade. Achei muito rico tudo. E eu já tinha ouvido falar muito bem da senhora, porque minha tia, né, ela fica me contando as coisas Waldorf, assim, eu acho rico tudo. Ah, e quem é sua tia? O nome dela é Aparecida Celito. Ela trabalha aqui na Escola Waldorf de Poá, em São Paulo. É em Poá, em São Paulo. Ela é do maternal. Que interessante. Ela participou de um grupo com você esses tempos, era, eu acho que um curso mesmo, né? Ela estava falando disso, ela até mostrou o livro da senhora e tudo mais, falou que ia me emprestar depois para eu ler também. Legal. Fazendo essas trocas agora. Que bom, muito bom que a gente pode trocar, vocês podem trazer novidades e a gente pode trazer essa experiência também para vocês. Mas muito obrigada, viu, gente? Boa noite. Boa noite, bem-vinda, Vitória. Até o próximo encontro, então. Até. Tchau, tchau.
Ô, Veja Dora, que você também é referência você é citação de referência do trabalho dela. viu só? Sabe que Deus um dia eu estava num me livre. congresso, uma menina chegou para mim e falou assim: ai, você que é Maria Auxiliadora, professora, você é referência bibliográfica do meu trabalho. Eu falei, Jesus, onde eu fui parar? Ai, Dora, você sabe, né, que quanto mais pessoas a gente vai abarcando, né, mais a gente vai ficando, meu Deus, e cheio de mensagens e e-mails e etc, viu? Olha que incrível, eu nem sei quem é a tia dela, eu sei que Pois vítimas é, podem Poá, olha isso. sei lá, né, como é que tudo isso chega, mas enfim. Ô, Dora, se foi a Ana Carolina que iniciou a gravação, vai para o computador dela, mas de qualquer forma você faz assim, interrompe agora